valente para falar a você as minhas palavras. E o rei Uzias, ele não estava aceitando, não. O rei Uzias, ele estava ele estava indignado com as palavras que ele estava ouvindo dos próprios profetas, sacerdotes de Deus que o próprio Senhor enviou. Não aceitava, não. Aí Deus disse, você não está aceitando, não? Aí você está batendo pezinho, fazendo biquinho? Não está aceitando, não? Vou colocar a lepra em você. Quem colocou lepra no rei Uzias não foi o sacerdote que foi até ele falar as palavras de Deus para ele, não. Foi o próprio Senhor. O próprio Senhor que lançou lepra no corpo do rei Uzias. Olha só. Visto que o Senhor o feria. O feria de quê? De lepra. Assim ficou leproso. Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Não honra a Deus, não. Não honre o altar do Senhor, não. Não honre a obra do Senhor, não. Não seja fiel, não. Não faça a obra do Senhor do jeito que Deus quer, não. Hã? O rei Uzias ficou com a lepra que Deus colocou no corpo dele até o dia da sua morte. E ele morou por ser leproso numa casa separada. Por o rei Uzias. Uzias está leproso, que foi o próprio Senhor que lançou as lepras nele. Ele foi morar numa casa separada, excluída da casa do Senhor. O rei Uzias, ele foi excluído da casa do Senhor. Antes ele estava ali na casa do Senhor, fazendo a obra no altar de Deus, até o ponto dele se exaltar, se corromper o seu coração, se transgredir contra o Senhor, pecar contra o Senhor, fazer o que Deus não mandou ele fazer. Aí Deus envia 80 profetas, sacerdote de Deus, para falar as palavras para ele. E ele não queria aceitar, ele estava se indignando. E quando os profetas, 80 profetas, sacerdotes de Deus olhou para ele, o corpo do rei Uzias já estava tomado de lepra, né? E lançaram para fora. E o Senhor feriu. Com o quê? Com a lepra. Olha só, né? E ele foi excluído. O rei Uzias, tomaram de lepra do seu corpo, que Deus mesmo colocou nele, por a rebeldia dele, né? De não aceitar as palavras de Deus, que Deus estava falando através de seus profetas. Ele pegou, esse rei Uzias, ele foi excluído da casa do Senhor. Ficou morando só, né? Ele ficou morando ali separado, né? Olha, ó, casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Ele foi morar numa casa bem ali, afastado, separado, longe da casa do Senhor. Ele foi excluído da casa do Senhor, né? E Jotã, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao mais dos sucessos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram, leproso é, e Jotã, seu filho, reinou em seu lugar. Reinou ali, né, em seu lugar. Então é isso que Deus faz, né? É isso que Deus faz, né? Isso aqui é mais um exemplo, isso aqui é mais um testemunho
para que nós venhamos entender. Deus é santo. As coisas de Deus é santa. Não brinque com as coisas do Senhor. Não brinque com a obra do Senhor. Quando Deus usar alguém para falar, aceite de bom grado, com o coração humilde. Feche a boca para você não pecar ainda mais contra o Senhor. Porque quando a gente não aceita, né? Quando a gente não aceita, Deus, ele usa um vaso para estar falando a mensagem dele, falando o que Deus quer, a pessoa bate o pé e não aceita, você não está sendo contra a pessoa que está pregando. Você está sendo contra o próprio Senhor, porque a palavra é de Deus, não é de homem. A palavra é de Deus, não é de homem. Há muitos reis Uzias hoje na terra. Há muitos Uzias hoje que Deus Deus ele envia, né, sacerdotes, profetas seus para falar a sua mensagem e não aceita. Tem vaso que ele não aceita ouvir a palavra de outro vaso que Deus mandou. Ele disse que ele está certo, que ele está abafando, que ele está aí, ó, agradando a Deus. Quantos vasos hoje, mulher de Deus, homem de Deus, que Deus usa outros vasos para falar com eles. E eles não aceitam. Fala que é o diabo que está usando, é a boca do diabo. Não aceita de jeito nenhum. O rei Uzias aqui se indignou. O rei Uzias se indignou, não aceitando as palavras aqui que os 80 sacerdotes de Deus foram falar com ele. Não aceitou, até que o corpo dele foi tomado de lepra, de enfermidade de lepra, pelo próprio Senhor. Por quê? Por que que Deus aqui, ó, por que que tem todos esses testemunhos aqui na palavra do Senhor? É para que nós venhamos entender que Deus não mudou. As pessoas mudam, mas Deus ele não muda. A palavra de Deus continua aqui, a mesma palavra. Está aqui a verdade da palavra do Senhor. Vaso não aceita que hoje o vaso venha corrigir, venha exortá-lo, não. Mas aqui na palavra do Senhor, aqui na palavra do Senhor não é diferente hoje na terra. Tem muitos vasos que eles não aceitam. Eles dizem assim, eu sou vaso, eu vou escutar outros vasos para quê? Por isso mesmo, porque somos vasos pela misericórdia do Senhor, pela misericórdia dele, que Deus, quando ele vê que ele precisa muitas das vezes nos exortar, que nós deixamos a desejar alguma coisa, Deus vai fazer o quê? Ele vai usar outros vasos para nos chamar nossa atenção. Ei, peraí, ó, não é bem assim não, tá? Cuidado, cuidado. Saiba entrar e saiba sair com temor e tremor. O que Deus mais quer, e como aqui fala a palavra dele, é que nós venhamos ter muito temor e tremor na presença dele sobre as coisas do Senhor, que não são brincadeira. Deus é santo. As coisas de Deus é santa. O altar de Deus é santo, minha gente. Tenha temor sobre as coisas do Senhor, sobre a obra, sobre tudo aquilo de Deus, as coisas do Senhor. Porque Deus, ele cobra, não adianta. Não adianta eu dizer que é mentira, a palavra do Senhor é mentira. Muitos vasos, quando Deus usa outros vasos, ignora. Não aceita de jeito nenhum. Até Deus pesar a mão. Deus pesou a mão aqui na vida desse rei Uzias. Ele foi atacado de lepra. Ele ficou enfermo de lepra. Lepra de quem? Foi os 80 sacerdotes que foram lançar essa lepra para ele, para o rei Uzias? Foi Deus. Foi Deus. Né? Indignado, o rei Uzias indignado. Não aceito, não aceito, não aceito, não aceito.
Eu fico desse jeito aqui no altar. Fico desse jeito aqui na casa do Senhor. Faço desse jeito. Faço do jeito que eu quero. E aí? Faço do jeito que eu quero. Fico assim mesmo no altar. Faço isso mesmo no altar. Faço isso mesmo na casa do Senhor. Falo desse jeito mesmo. Falo o que eu quero. Não é o que Deus manda, não. Pois tá bom. Tá aqui, ó, o recado de Deus. Uzias é atacado de lepra. Uzias, excluído da casa do Senhor, foi morar numa casa separada, longe da casa de Deus. Uzias ficou com lepra até o dia da sua morte. Tem noção que é isso? A pessoa, gente, meu Deus, misericórdia. Fecha a boca, ó. Não fala besteira contra a palavra do Senhor, não, tá? Não fala besteira contra a palavra de Deus. Não fala besteira quando, ó, a palavra verdadeira do Senhor, não. Fale não, feche sua boca, em nome de Jesus Cristo. Seja humilde. O que eu digo para você com todo temor e tremor é isso. Seja humilde. Aceite quando Deus falar. Porque nós vamos amadurecendo mais ainda. Nem todo momento a palavra de Deus para mim e para você é assim. Nem todo tempo a palavra de Deus para mim e para você é assim. Vai ter momento que nós vamos ouvir de Deus também um não. Não, tô gostando. Não é dessa maneira. Não faça isso. Nem todo tempo. Nós, profeta, tem isso dentro do coração. Todo tempo Deus está falando sim para nós. Mas vai chegar tempo também que se nós deixar de desejar com o Senhor, Deus vai falar não também para nós. Essa é a verdade da palavra do Senhor. Goste ou não, essa é a verdade da palavra de Deus. Quando nós em algum momento deixar de desejar com o Senhor, nós vamos ouvir também um não. Não é só assim não. Isso é ovelha, é profeta, não interessa. Tá? Fecha a boca, em nome de Jesus. Ó, não fala nada contra a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Não fale nada contra a palavra de Deus. Não fale nada quando você, ó, ouvir a verdade da palavra de Deus. Não fale não. A minha cara tá doendo, não gostei, não tô gostando, não tô gostando. Fique calado. Fique calado. E reflita. Medita aqui na palavra. Vá para aqui, ó. Aqui é a palavra de hoje que Deus deu para me pregar, para a glória dele, ó. Vá para aqui, ó. Crônicas, Segundas Crônicas, capítulo 26, versículo 16 até o 23. Não olhe para mim, não, que estou aqui, você dizer que eu estou sendo contra você, que eu estou apontando o dedo para você, não. Aqui é a palavra de Deus, a própria palavra de Deus aqui, ela nos exorta. A palavra de Deus vai ter momento que Deus ele vai nos exortar se nós deixar desejar. Isso aqui é desonrar, ser infiel, né? Tá levando a obra de Deus de qualquer maneira, tá dando maus exemplos, mau testemunho, sendo infiel, falando palavra que Deus não mandou falar, tá? Para todos nós cristãos, para todos nós cristãos, a palavra de Deus é para todos nós, tá? Para todos nós. Então a palavra do Senhor não é só para um, é para todos nós. A palavra de Deus aqui, esses testemunhos aqui, é o exemplo que ficou para nossa vida, para que nós não venha só falar ela, pregar e nós meditar em casa, no dia a dia e ignorar, né? A palavra tá aqui, a verdade, ó. Nem tudo que acontece em nossas vidas é coisa do diabo. As pessoas dizem, é o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Ah, o diabo só recebendo glória. Quantas pessoas que falam, é o diabo, e o diabo só recebendo glória que as pessoas estão dando. Em vez de estar dando glória a Jesus, está dando glória ao diabo. Diz que é o diabo, então ele está ganhando a glória. Tem coisas também que acontecem em nossas vidas que é a mão de Deus. Tá? Principalmente quando não aceitamos
a correção, quando nós não aceitamos a verdade da palavra de Deus que ele manda pregar. Principalmente, Deus manda, prega essa palavra aqui, fala desse jeito aqui. É o diabo que está usando. Isso aí não é Deus, não. Está vindo contra a minha vida. Não. A palavra de Deus, ela é para todos nós. E se Deus está falando a palavra de profeta sobre a obra dele, é porque Deus quer. Deus está falando o quê? Que do jeito que está aqui na palavra hoje não é diferente, que a palavra ficou como exemplo mesmo. Se Deus está trazendo uma palavra sobre profeta, sobre obra, sobre o altar, o que se refere à obra do Senhor, e nós que pregamos a palavra do Senhor, não é a pessoa, não. É Deus. Quem está falando aqui é Jesus. A palavra é dele. A palavra é de Jesus. E não é eu, Lucineida, aqui, não. A palavra é de Jesus. Se não aceita, ó, fecha tua boca, dobra o joelho e fala com o Pai. Você, com a boca sua calada, calado, eu lhe digo que você está ganhando mais do que você chegar e abrir a sua boca. Abrir a sua boca para falar coisas que não agradam a Deus. Para falar contra a verdade da palavra do Senhor. Não abra a boca em nome de Jesus Cristo. Não abra a sua boca para ir contra a palavra de Deus. E principalmente para ir contra aquele vaso que está ali, ó, pregando a verdade. A verdade da palavra de Deus. Não é todos que pregam a verdade da palavra do Senhor, que tem medo. Prefere pregar as palavras que não é. As palavras aí que não é daqui, ó. Palavra distorcida. Não é o verdadeiro evangelho. A verdade da palavra de Deus está aqui. Não se levante contra a minha vida, não, tá? Não se levante contra a minha vida e não venha falar palavras mais contra a minha vida, porque Deus, ele tá vendo de tudo, tá? O que eu tenho para dizer é isso. Aqui eu prego o que Deus manda. Se Deus mandar eu pregar assim, eu vou pregar assim, porque eu não vim aqui para estar obedecendo que é a ser humano, a ser mandado pelo ser humano. Eu obedeço a Deus e faço o que ele manda. Muitos obedecem o homem, mas não obedecem a Deus. Muitos vai pela palavra que o homem fala, que muitas das vezes não é nem palavra de Deus, mas não vai pela palavra de Deus que está falando. Examine sempre a palavra do Senhor. Medite na palavra do Senhor quando um profeta estiver pregando. Medite na palavra do Senhor, que é para você ver o que Deus está falando aqui na palavra. Tá? Tá bom? Não venha com palavra, venha com palavra aí contra aqui a palavra de Deus, não, tá? Não venha falar o contrário do que Deus está falando, não. O diabo, desde o princípio, desde o começo ali, desde de Gênesis ali, ele foi mentiroso. Ele mentiu. O próprio diabo, em forma de serpente ali no jardim do Éden, né? Deus tinha falado com Eva e Adão: coma todas as frutas, mas não toque nessa árvore aqui. O que foi que a serpente em forma do diabo lá veio? A serpente veio, perturbou a mente de Eva contra o próprio Senhor. O próprio inimigo ali, o próprio diabo ali no jardim do Éden, colocou rebeldia em Eva contra o Senhor. Deus falou: não coma. Não coma. Deus já tinha falado com Eva e Adão: não toque dessa árvore. De todas, você pode comer os frutos, mas essa árvore aqui não toca. Deus já tinha orientado a Eva e Adão. Mas o que foi que o inimigo fez? Veio sobre a mente os ouvidos de Eva e colocou Eva, através das suas palavras, contra o próprio Senhor, contra a palavra do próprio Senhor.
É? Então a gente tem que prestar muita atenção a isso. Eva desobedeceu ao Senhor. E depois de que ela desobedeceu, levou seu marido também a desobedecer a Deus. Foi pelas palavras do inimigo. Deus falou, né? E pronto. Depois chegou o inimigo e colocou as palavras lá e falou as palavras lá para Eva contra o próprio Senhor. Que Eva foi e levou o seu marido também a pecar, desobedecer a Deus. Isso aí ficou de exemplo para mim e você. Hum? A desobediência é do diabo. Rebeldia, Deus está falando, é do diabo. Rebeldia, desobediência é do diabo. Porque você vê que lá no Jardim do Éden, o Senhor já mostrou isso lá no Jardim do Éden. O próprio inimigo colocou Eva para ser rebelde contra Jesus. E Adão entrou também, foi. Eva já tinha se rebelado contra o Senhor, já tinha sido rebelde, né? Desobedecendo. Eva desobedeceu e levou Adão a desobedecer também ao Senhor. E o que foi que aconteceu com eles? Eles foram tirados do jardim do Éden porque desobedeceram a Deus por conta de quê? Do diabo. Então você vê que lá dentro da criação de tudo que Deus criou, começou ali em Gênesis, tudo ali, né, que Deus fez, que Deus criou, já vem ali de que Deus criou, que Deus fez, já vem ali de Gênesis. Então você vê, da onde é que vem a rebeldia? Contra os pra, a pessoa quando ela se revela contra a palavra do Senhor, quem é? Hum? Tá respondido já, né? Hum? A palavra de Deus está aqui, ó. Eu não aceito. Essa palavra aí não é de Deus. Tu não é de Deus. Tu é usado pelo cão. Sabe o que é isso? Rebeldia do inimigo para não aceitar aqui, ó, a palavra de Deus. Deus falou: não faça isso, não toca nisso. Daqui a pouco chegou o inimigo, né, a serpente. Aí, ó, a serpente no ouvido de Eva. Come, Eva, come, come. E Eva foi e caiu no laço, nas armadilhas, nas palavras do diabo. Ali no Jardim do Éden. E o próprio marido também. Boboca, o próprio Adão lá caiu também. Desobedeceu a Deus. Aí você vê desobediência. Da onde vem a desobediência? É o inimigo que leva as pessoas a desobedecer a Deus. Desobedecer a Deus não aceita aqui, ó, a palavra de Deus. É o inimigo. O inimigo, ele implanta na cabeça das pessoas, no coração das pessoas. Não aceitar a palavra do Senhor. E principalmente quando Deus nos exorta, nos corrige de algo que nós estamos desagradando ao Senhor, estamos tendo atitude que desagrada a Deus, estamos, né, deixando a desejar, não estamos na obediência, né? Aqui na palavra do Senhor, estamos desobedecendo. A desobediência já veio de lá, ó, do jardim do Éden. A tentação lá, o inimigo tentou Eva, e Eva foi e desobedeceu a Deus, e Adão também. Que ele não era para ter caído nessa tentação também, mas Eva já tinha, né? Já tinha sido aí tentada com as palavras do inimigo, então
Levou seu marido também. O que foi que Deus fez? O que foi que Deus fez com Eva e Adão? Que Deus já tinha falado para eles: não toca ali. Não toca ali. O que foi que Deus fez? Eles estavam ali no Jardim do Éden, eles tinham tudo ali para eles, do bom e do melhor, tudo do bom e do melhor. Porque Deus, quando nós somos fiéis, obedientes, filhos obedientes, fiéis, né? Ele dá do melhor aos filhos que é. Você vê que eles, olha lá, vê só o testemunho, né? O exemplo de Eva e Adão. Tudo do bom ali, tudo do melhor. Naquele Jardim do Éden ali era do melhor. Do melhor. E eles tinham do melhor. Aí desobedeceram a Deus, Eva e Adão, com as palavras do inimigo na mente, né? Quando você escutar a palavra que vem contra a palavra do Senhor, não é de Deus. Atenção para isso. Atenção para isso. O inimigo, ele leva as pessoas a serem rebelde contra o Senhor, a serem rebelde contra a palavra do Senhor. É o trabalho dele. Ele trabalha nisso, o inimigo. Você vê de Eva e Adão. Deus falou, não coma, o diabo coma. Pecou os dois, né? Ali, nesse ato ali, foi para Deus desobediência ali. A desobediência ali é pecado. Ó. Eles fizeram o quê? Desobedeceram a Deus. E o que foi que Deus fez? Os dois saíram do jardim do Éden. Tinha do melhor ali, sair do jardim do Éden, Eva e Adão, por desobedecerem a Deus. Né? Então, Deus, é assim. Com Deus é assim, se não, não. Então, olha só o discernimento e a sabedoria que Deus nos dá para entender. Quando a pessoa ela se revela contra a palavra do Senhor, quando ela se revela contra o Senhor, é o próprio inimigo. É o próprio inimigo, porque a rebeldia não é rebeldia, é do inimigo, do diabo. A rebeldia é do diabo. Do diabo. O diabo, ele não deixa, ele não deixa que ele trabalha para que as pessoas elas rejeitem a palavra, não aceitem a palavra do Senhor, não obedeça a Jesus, né? A desobediência é do diabo, porque ele levou Eva a desobedecer ao Senhor e Eva levou a Adão. E Deus pega e tira os dois do jardim do Éden lá, porque desobedeceram, né? Então, hoje em dia a gente vê muito isso. Eu não aceito isso, eu não aceito, eu não aceito. Isso aí é palavra, ó, isso aí, ó. Não aceita a palavra de Deus, não. Não aceita a exortação quando Deus exorta, não. Quando Deus está chamando a atenção de alguma coisa, não. Não é a pessoa, é o próprio inimigo. É o próprio inimigo na mente, no coração da pessoa, para não aceitar ali o que Deus está falando. Não aceitar. Quando a pessoa bate o pezinho e não aceita ali, quando Deus está falando ali, né? Quando Deus está falando na palavra dele, não aceita, é o inimigo. O inimigo trabalha na mente e no coração das pessoas para eles se rebelarem contra o Senhor, contra a palavra do Senhor, para não aceitar. E quando Deus ele exorta, aí é que você vê o tanto de pessoas que se revelam contra a palavra de Deus, porque não aceita ser corrigido, não aceita obedecer. Tem muitos aí que não quer obedecer de jeito nenhum. E há aqueles que já conhecem, né? Conhece a palavra de Deus, mas não quer obedecer. Conhece, 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 conhece.
a palavra de Deus, mas não quer obedecer. Não quer obedecer. Quer dizer, rebelde contra o Senhor. Hoje em dia, o mais que a gente vê é isso. Quando Deus ele exorta a igreja, quando Deus ele traz uma palavra de exortação, né? As pessoas elas faz bico, batem o pé, elas não aceitam. Por quê? Porque só aceita a palavra de melzinho. Aí, muitas das vezes estão erradas ali, estão ali no pecado, fazendo as coisas ali que não agradam a Deus, que estão ali, estão ali desobedecendo. Aí vem a palavra de exortação. Não aceita. Quando uma pessoa não aceita a exortação, que é a palavra de Deus, que Deus muitas das vezes traz exortação, exortação é nos corrigir, chamar a nossa atenção, para que nós venhamos nos consertar. Então, muitas pessoas não aceitam. Então, o inimigo está ali trabalhando na mente e no coração dela para que ela não aceite se corrigir, não aceite, não venha obedecer, venha ficar assim, ó, de todo jeito, como eu quero, faço do jeito que eu quero, que eu mando na minha vida é eu. É desse jeito. O inimigo, ele trabalha na mente e no coração das pessoas contra o Senhor, para não obedecer. E sem obediência, a gente não entra no céu. Se a gente se contaminar com o mundo, se a gente for rebelde, não aceitar a palavra de Deus, se a gente, às vezes Deus vem nos chamar a atenção para nós se consertar e a gente não aceita, não entra no céu. Porque no céu vai entrar rebelde e fiel. Vai entrar infiel e fiel no céu. Não vai entrar fiel. Fiel que está sendo aqui na terra com o Senhor. Eu falo para meu esposo, eu falo aqui para meu esposo na minha casa que não, assim, para que a gente não venha, a gente vai ter que a gente pregar o que Deus manda, né? Porque tem muitos aí que são chamados para pregar em outros cantos e também tem muito, né? O pessoal puxa muito, né? É aquele ditado, né? Amigos, né? Amigo, e não vou pregar a verdade não, que o amigo não vai gostar, amiga, não vai gostar, não vai me chamar mais, sei o quê. Eu já preguei, né? Deus já me levou a pregar aí nas igrejas, né? Eu já preguei em algumas igrejas. Deus me levou para pregar pela sua misericórdia. E eu preguei de frente de profeta o que Deus mandou. Eu vou ser covarde porque eu estou perto do profeta, mas rapaz, eu preguei, prego o que Deus manda. Pode tiver 70 profetas, pode tiver quem for. Se Deus me der essa palavra aqui, ó, prega essa palavra aqui de profeta, prega essa palavra aqui de ovelha, eu vou pregar o que Deus mandar. Tenho medo não. Deus não chama covarde. Deus não chama covarde não. É valente, meu filho, porque valente, ele não vai se acovardar. Deus mandou e prega, goste ou não. Ah, fulano me chamou para pregar e essa palavra aqui, vou pregar não. Vou pregar essa daqui. Não vai me chamar mais. É assim que muitos fazem, né? Não vai me chamar, tem que pregar isso aqui, não. Eu prego, eu prego o que Deus mandar na minha casa, onde eu for. A pregação é a que Deus manda. Eu falo isso sempre para meu esposo. Ensina as minhas filhas aqui, ver isso aqui. Não, porque Deus, quando chama, é para fazer a obra dele. Por isso que, ó, obra de Deus, não é do homem. A obra não é do ser humano. A obra não é do ser humano, a obra é de Deus. A palavra é de Deus. O Espírito Santo é de Deus, que ele nos coloca em nós o Espírito Santo dele. Enche nós com a sua presença, nos batiza com o seu Espírito Santo, aí Deus fala, vai pregar o evangelho a toda criatura. Falo para meu esposo, prega. Toda vez que for, tiver oportunidade para pregar, prega,
a verdade. Não tem isso, a gente se preocupar. Ah, eu vou agradar. A gente não tem que abajular ninguém. A gente não tem que. Vai gostar. Se gostar, gostou. Se gostou, problema. A verdade é para ser pregada. Se a pessoa não prega a verdade, eu prego. Deus me chamou para pregar a verdade. Doer a quem doer. Pode estar do meu lado quem tiver. Pode Deus me levar para onde Deus me levar. Deus já me levou aí para a igreja aí, né? E eu preguei. Deus me levou aí para a igreja que eu já preguei sobre profeta, inclusive. Preguei sobre. Deus me deu palavra de profeta. Que os profetas não querem ouvir, né? Os profetas de não querem ouvir outro profeta falar, não. Que, olha a palavra que dá. Aí Deus dá uma palavra de um profeta para corrigir que pesou a mão em cima. Pronto. Pronto, eles ficam, ó. Eu prego o que Deus manda e eu falo para minha esposa aqui. Prega a palavra verdadeira, porque a porta é estreita. Deus fala na própria palavra, a porta é estreita e poucos são que vão entrar por elas. Poucos os que vão entrar pela porta estreita. A própria palavra de Deus fala. Hã? A própria palavra de Deus fala. Para onde Deus abrir as portas, para onde Deus me leva para pregar. Aqui nas igrejas. Lá na minha igreja também, onde eu congrego, né? Congrego lá na igreja também onde eu congrego, né? Assembleia de Deus. É, é, Deus me dá as palavras assim, eu prego tudinho. Não vou me vender, não vou me deixar de pregar a verdade, não vou me corromper. Daniel não se corrompeu, Sadraque e Mesaque não se corrompeu, José não se corrompeu, e tem outros aí, tem aqueles que não se corrompeu, não se vendeu, e tem aqueles que se corrompeu e se vendeu. É hoje a mesma coisa na terra. Se a palavra de Deus está falando aqui, imagine na terra, é diferente? Não, claro que não. Não. Que adianta tá pregando, rapaz, com tanta palavra aí. E a gente sabe, não é isso. O evangelho não é facilidade, não é melzinho na chupeta. Não adianta. Não adianta. Não, 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 não. É a verdade da palavra do Senhor. Hã? Entrar no céu de qualquer maneira, infiel, sem obedecer a Deus, sem honrar o Senhor. Não. Temos que obedecer aqui na terra. Obedecer o mandamento que Deus deixou para nós. Amém? Fico com essa palavra do Senhor, a qual Deus trouxe ao meu coração nesse dia de hoje, para pregar para a glória do nome do Senhor, tá? Que Deus abençoe a sua vida, tá? Até o próximo, se Deus assim permitir. A glória e a honra é